Olá, eu sou o pastor Davi Antunes. Seja muito bem-vindo ao canal Teologar, um ponto de encontro para nós dialogarmos com o texto bíblico sobre teologia. Muito bem, no vídeo anterior nós falamos sobre a estrutura do Apocalipse. O Apocalipse ele é estruturado em algumas sessões contendo 7 partes. E também o interlúdio ou um intervalo dividindo essas sessões com visões referentes ao santuário. Nós também temos uma forte referência às festas judaicas e o seu cumprimento escatológico demonstrado pelo livro do Apocalipse. No vídeo de hoje, vamos entender um pouquinho melhor esta primeira sessão de 7. Vamos estudar os capítulos 2 e 3 que falam sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Antes de nos aproximarmos do texto bíblico, precisamos entender que as 7 igrejas descritas no Apocalipse, elas eram igrejas realmente reais, cidades e lugares que existiam naquele período. João foi comunicado de que deveria enviar a essas igrejas cartas com uma mensagem especial. Entendemos que essas igrejas, elas são literais, mas elas também têm um conteúdo profético na mensagem e no contexto em que essas igrejas se encontravam. Para nós entendermos as cartas e as igrejas, nós também temos que entender o que vem antes desta mensagem. No capítulo 1, do verso 9 até o verso 20, nós temos a visão de Jesus glorificado. É uma alusão à festa da Páscoa judaica, a morte e ressurreição de Jesus, o Messias. Ela também é a primeira festa no calendário judaico. Nós temos então a visão de 7 estrelas e de 7 candeeiros. E o próprio Apocalipse nos revela que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas do Apocalipse. Nós entendemos que essas cartas foram escritas para aquelas igrejas, mas elas também simbolizam as eras pelas quais a igreja iria passar. Vamos lá então. No capítulo 2, do verso 1 ao 7, nós temos aqui a descrição da primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso significa desejada e cobre o período do ano 34 até o ano 100 da era cristã. A ênfase está no fato de ela ter perdido o primeiro amor e também um convite para voltar-se a Deus. Este é o período em que a igreja iria prosperar, mas também ela seria duramente atacada por homens que se diziam religiosos, se diziam fiéis, mas na verdade eram mentirosos. Para esta igreja há uma promessa muito interessante. A promessa de que se eles forem fiéis, eles receberão do fruto da árvore da vida. Nós chegamos então no verso 8 e até o verso 11, nós temos a descrição da segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, que significa bálsamo da morte ou perfume, que é extraído após a planta ser esmagada. Historicamente, essa cidade foi construída no ano 1000 a.C. Depois ela foi destruída pelos lídios no ano 600 a.C. e reconstruída no ano 200 a.C. por Alexandre o Grande. Ela é, na verdade, uma cidade que ressurge das cinzas. O período de Esmirna ele vai do ano 100 até o ano 313, quando Constantino declara o cristianismo como a igreja oficial do império. O período de perseguição foi de exatamente 10 anos, conforme profetizado e indicado no verso 10 do capítulo 2. E a promessa para essa igreja é de que os fiéis não sofrerão a segunda morte ou a morte eterna.
Bem, nós chegamos agora à terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. É uma cidade construída sobre a colina. É a maior, ou era, a maior cidade da Ásia Menor. O seu período histórico cobre os anos de 313 até o ano 538. Ela é uma igreja afetada pelo sincretismo religioso, ou seja, a mistura da verdadeira religião, a religião pura, bíblica, com elementos do paganismo. E ela é representada aqui pela expressão de obra de Balaão. A igreja começa a estreitar ainda mais os laços com a política, e isso trará grandes danos ao povo de Deus. Para estreitar esses laços, ela acaba abrindo mão de algumas crenças e de algumas doutrinas. E ela começa então a deixar de lado as suas crenças e a sua fé. Como, por exemplo, é neste período que ela abandona a guarda do sábado e passa a guardar o domingo, que era o dia de culto pagão de veneração ao sol. Isso foi decretado por Constantino no ano 321 da Era Comum. Aqui há vários decretos e concílios, tanto políticos como religiosos, que vão afetar duramente a história e o desenvolvimento da igreja cristã. Há um chamado muito importante nesta igreja aqui, um chamado ao arrependimento. E ele vem com o anúncio de juízo pela boca de Deus. A promessa é de que os que permanecerem fiéis receberão uma pedrinha branca com um novo nome. Agora, nós chegamos à igreja de Tiatira, e é o período que vai de 538 até 1563. É o período mais longo descrito historicamente pelas igrejas, pelas cartas das igrejas. E ela tem uma característica especial. Ela é caracterizada principalmente pelo reinado de Jezabel. Vocês lembram de Jezabel? Jezabel era uma mulher pagã que se casa com Acabe, rei de Israel. E ela agora começa a manipular o rei Acabe, o líder da nação, o povo de Deus, e começa a introduzir algumas doutrinas e algumas crenças idólatras e pagãs daquele período. E ela também persegue os profetas de Deus, como fez com Elias. Este é o período que surge o papado. Jezabel simboliza o reinado do papado, que usurpa a autoridade de Deus ou que governa no lugar de Deus. Assim como a Jezabel do Antigo Testamento era, na verdade, quem governava no lugar de Acabe. Este também é o período das cruzadas, é o período de perseguição dura contra o povo de Deus. Mas também é a igreja de Francisco de Assis, é o período de John Hus, de Wycliffe, de Lutero e tantos outros reformadores. E há uma promessa aqui muito especial para este povo. A promessa de que se eles forem fiéis, eles receberão autoridade sobre as nações. Bem, chegamos agora à quinta igreja, a igreja de Sardes. E este período vai de 1563 até 1792. Ela representa o retorno do povo da cristandade às suas origens bíblicas. O povo retorna para as verdades bíblicas. É o período forte também da reforma. Mas, infelizmente, esta igreja reformadora, com um senso de retorno às origens bíblicas, ela também cai nos seus erros e rituais. A reforma criou as suas próprias perseguições, inquisições e também os seus ritos que não estão em conformidade com a Bíblia. A igreja, nesse período, acaba perdendo a sua razão de ser, de existir, justamente porque ela deixa de vigiar. E este, na verdade, é também uma grande repreensão para todos nós. Quando nós deixamos de vigiar o tempo que estamos vivendo, deixamos de pregar e de estudar
as verdades bíblicas, nós perdemos a nossa razão de existir. Quando nós abandonamos a nossa missão, que é pregar o Evangelho eterno, nós acabamos perdendo a nossa relevância no mundo que vivemos. Esta igreja, ela tem uma promessa especial. A promessa é de que os vencedores receberão vestiduras brancas e nomes registrados no livro da vida. Muito bem, agora nós chegamos à igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraterno. E ela vai do período de 1792 até 1844. Você sabe o que acontece neste período? Bem, a cidade de Filadélfia, ela foi castigada por terremotos, furacões, mas ela foi reconstruída. E é interessante porque é bem nesse período que se cumprem alguns sinais que antecedem a volta de Jesus, como furacões e terremotos e tantos outros, como sinais no céu, sinais nos astros. É exatamente neste período que ocorre. Esta igreja, ela é a igreja do período histórico da pregação milerita, uma igreja reconhecida pelo seu fervor missionário. A promessa de que o seu nome ficaria gravado, que ela seria coluna do templo e o seu nome ficaria gravado na Cidade Santa, nos revela que algo dessa igreja irá se perpetuar na história sequente. Isto nos revela que a sua mensagem iria durar por mais tempo. E é justamente o período da pregação milerita, a pregação do juízo iminente de Deus. E esta pregação continua até os dias de hoje e continuará até a volta de Jesus. A pregação milerita despertou o povo para a volta de Jesus, para esse senso de espera da volta de Jesus. E não somente os cristãos da época estavam esperando um grande evento, mas também o povo judeu e o povo islâmico. Ou seja, as três grandes religiões monoteístas esperavam um grande evento se cumprir entre 1843 e 1844. O verso 7 nos mostra que há uma porta aberta para o céu. E esta porta aberta para o céu é também uma porta aberta para a terra, também para a esperança, a expectativa. É o tempo de preparação para o último período da história, o grande período de juízo que será representada pela sétima igreja do Apocalipse. A sétima igreja do Apocalipse, a última igreja, é a igreja de Laodiceia. Significa povo do juízo. E ela cobre o período de 1844 até o tempo da volta de Jesus. A cidade de Laodiceia, ela era muito famosa naquele período de João. Era talvez uma das cidades mais ricas que existiam na Ásia Menor. E elas tinham muita riqueza devido à sua famosa indústria têxtil e também à produção de colírio medicinal. Mas, ironicamente, no Apocalipse é dito que ela deve comprar ouro refinado para ser rica de verdade, porque ela é pobre. Ela também é cega e precisa comprar colírio, precisa usar um colírio para ver de verdade. E ela também está nua, embora tenha uma grande indústria têxtil. E ela é convidada para comprar vestes, para receber vestes brancas e puras. É interessante também notarmos que essa igreja não recebe nenhum elogio da parte de Deus. Ela é morna, ela não é quente nem fria. E por isso ela causa ânsia na boca de Deus, que está a ponto de vomitar. Mas um detalhe é muito importante. Alguns dizem que Deus vai vomitar a igreja, mas não é o que o texto bíblico diz. Diz que Deus está a ponto de vomitar essa igreja. Mas isso não acontece, porque há um remanescente. Assim como há um remanescente no nosso período, houve um remanescente também em todas as igrejas. E é por conta deste remanescente que a mensagem chegou até nós e hoje nós podemos ler essa história, podemos ver o cumprimento profético e nos preparar para a volta de Jesus. Este período é caracterizado
por uma mensagem de urgência. O povo deste período tem que entender que o juízo está prestes a acontecer e eles precisam buscar a Deus de forma íntima, precisam entender que o momento é urgente. E este é justamente o período que nós estamos vivendo. Sabe, quando nós olhamos para a igreja no tempo de hoje, e eu falo isso com muita tristeza por ser pastor e ver que infelizmente isto é uma realidade, nós vemos uma igreja morna. Uma igreja que até acha que está confortável, acha que tem tudo, nós temos muitos materiais, nós temos recursos, nós temos uma rede de televisão, não só no Brasil, mas a igreja mundial, nós temos rádios, nós temos vários materiais na internet, pessoas que, como eu, estão produzindo conteúdo para a internet para orientar as pessoas. Mas, infelizmente, o povo deste período é um povo morno. Ele tem a mensagem, ele sabe o que está prestes a acontecer, mas ele continua nesta letargia, ele continua nessa inércia, cada vez ficando mais morno e cada vez mais longe do ideal que Deus espera para a sua igreja. Mas há uma boa notícia. A boa notícia desta igreja é que este é o último período da história. Jesus está muito perto de voltar. Aqui é dito que Jesus está à porta. Veja só o que diz Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E a promessa ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este é o último período da história. Jesus está na porta, ele já está batendo, louco para que alguém ouça a sua voz e abra a porta. Este é o apelo para nós que vivemos o último período da história representado pela igreja de Laodiceia. Jesus está à porta, ele está batendo, ele quer entrar na sua e na minha casa, ele quer morar com a gente, ele quer passar tempo com a gente, passar a eternidade conosco. Por isso que ele está preparando um lugar. E esta mensagem nos diz que Jesus está ansioso para que a gente ouça a sua voz. E quando o Espírito Santo for derramado no último período da história e a sua igreja se despertar, Jesus virá reclamar os seus filhos. Deus espera ansiosamente que a gente ouça a voz do Cordeiro e abra a porta do nosso coração. Se você que está ouvindo a voz de Jesus neste momento, você que entendeu que estamos vivendo o último período da história e precisamos nos preparar para o encontro com Jesus, se você ouvir essa voz e permitir que Deus entre no seu coração, faça parte da sua vida, quando Jesus voltar reclamar os seus filhos como seus, como sua propriedade, como povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, você irá receber a coroa da vida eterna e vai se assentar no trono junto com o Cordeiro. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça essa mensagem. Abra o seu coração para Jesus e aceite este convite para morar com Ele, para permitir que Ele faça morada no seu coração. Se Ele fizer morada no seu coração, você vai morar na casa do Pai também. Que Deus abençoe você, que você ouça essa mensagem e dê a sua resposta para Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre os 7 selos do Apocalipse. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, Deus abençoe você.